Pedro, a fala de Lula, você quer que a gente traga a fala de Lula? Ou você quero sim. Vamos trazer a fala de Lula para depois você fazer o comentário. O professor Belarmino Mariano, num artigo dele, e que a gente publicou no Portal Mídia, ele disse que Lula acertou em relação à fala dele contra o primeiro-ministro de Israel. Quando eu vejo o Mundo Rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Olha, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, não posso dizer quanto, porque não é o presidente que decide. Sabe? É preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. Então, o Brasil disse que vai defender na ONU a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, sabe, o Estado palestino. É preciso parar, sabe, de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno. Sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, sabe, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. O que está acontecendo no mundo hoje é falta de instância de deliberação. Nós não temos governança. Eu digo todo dia, a invasão do Iraque não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. A invasão da Líbia não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. A invasão da Ucrânia não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. E a chacina de Gaza não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. Aliás, a decisão tomada pelo Conselho não foi cumprida. E tampouco foi cumprida a decisão penal tomada agora no processo da África do Sul. O que nós estamos esperando para humanizar o ser humano? É isso que está faltando no mundo. Então o Brasil continua solidário ao povo palestino. O Brasil condenou o Hamas, sabe? Mas o Brasil não pode deixar de condenar o que o exército de Israel está fazendo. Pedro, quais as suas considerações sobre essa fala do presidente Lula, que criou uma verdadeira polêmica aqui no Brasil e suscitou, né, a raiva, o protesto do governo de Israel? Na verdade, eu pergunto a você, Michele, qual é o erro nessa fala? Você encontrou algum? Você encontrou alguma atrocidade histórica, digamos assim, trazida pelo presidente Lula? Claro que não, até porque ele não se referiu ao povo de Israel, ele está falando do governo genocida de Israel. Mas é claro, Michele, mas você sabe muito bem que quando há má vontade, há sempre aquela coisa
eu vou sempre fazer uma vista grossa, porque eu não quero entender que essa fala dele é verdadeira, eu não quero entender que sobre o que ele está falando é a verdade, porque é a verdade. É a verdade o que ele está trazendo para nós, né? E é incrível como uma pessoa que não tem sequer um diploma de uma universidade, ou seja, um curso superior, por falas muito bem colocadas, por sinal, ou seja, ele tem o dom da oratória, ele consegue movimentar o planeta. Você acha que uma pessoa comum, Michele, consegue ter esta representatividade no mundo? Me desculpe, pode até parecer puxação de saco, pode até parecer, ele está sendo muito parcial. Não, eu estou sendo verdadeiro, porque é o que eu estou vendo. Né? E a gente tem que questionar, Pedro, é porque que outras autoridades mundiais não estão fazendo essa mesma fala de Lula contra esse massacre. Na verdade, o Lula, ele foi mais esperto, né? Antes de ele dar essas declarações aí, ele conversou com 77 países, Michel. 77 países ele conversou a respeito deste caos que está acontecendo lá na faixa de Gaza, né? Essa briga que está acontecendo entre o grupo Hamas e Israel. Na verdade, agora é um genocídio em massa que está acontecendo na faixa de Gaza, porque tem crianças lá. São as crianças que estão sendo mortas. São mulheres que estão sendo feitas de refém. Sabe-se Deus lá mais o quê? Eu não tenho nem coragem aqui de citar para vocês o que eu já vi dentro da internet. Porque se eu me aprofundar, com certeza eu vou ter pesadelos à noite. Mas a gente vê o caos que acontece dentro da faixa de Gaza e o quanto as pessoas estão sendo feitas de refém. Elas estão no meio deste fogo cruzado. Elas estão no meio desta briga que não lhes dizem respeito. Porque tanto o povo palestino, que só quer simplesmente viver a sua vida, né? Quer ter as suas vidas de volta, quer ter acesso à água, quer ter acesso à eletricidade, quer ter acesso à comida. É isso que o povo está querendo. E hoje está sendo vítima de um genocídio em massa. Por quais causas? Políticas, né? Causas expansionistas. O não respeito à soberania dos estados, dos povos, soberania dos povos, que é inclusive um dos temas que o Lula mais leva em seus discursos, né? A soberania de cada país, ou seja, mesmo eu não concordando com o estilo de governo, com a ideologia governamental que aquele país tem, eu preciso respeitá-lo, porque eu não sou o dono do país, eu não sou nem dono do meu próprio país, eu sou um representante. É isso que o Lula leva para Israel, querendo um pedido de desculpas público do presidente Lula, fez fez essa palhaçada aí, esse constrangimento contra o embaixador brasileiro, convocou para essa reunião pública, que geralmente é feita entre quatro paredes, num gabinete, e fez toda essa palhaçada aí, Pedro. Foi mais um circo armado mesmo, né, para constranger. E o presidente está certo em não pedir desculpas, coisíssima nenhuma. Mas não tem que estar pedindo desculpa de nada. Na verdade, esse povinho aí tá querendo só fazer charme. É como a gente gosta de dizer. É charme, simplesmente para chamar a atenção internacional. Mas não vão conseguir. Sabe por quê? O que aconteceu com o povo judeu foi a maior tragédia que a gente viu na humanidade. Claro, existe a diferenciação do que significa um campo de concentração e um campo de extermínio, né? Porque campos de concentração é onde se amontoa pessoas que estão do lado daquele país ou daquela nação para poder combater. E campos de extermínio é um maquinário completo todo voltado para matar pessoas, né? Que foi o que aconteceu na Alemanha nazista. O nazismo em peso, ele teve toda uma logística, isso é documental, tá, Michele? Uma logística para matar judeus. Era uma logística, um tipo de limpeza étnica estruturada. É como se você montasse uma empresa para um determinado fim. Foi isso que aconteceu na Alemanha nazista. Mas, enfim,
tentar desmerecer as falas de Lula como se o que ele estivesse fazendo era coisa da cabeça dele ou coisa de outro mundo. Ah, meu Deus, não, é simplesmente porque o cara tem razão no que está Agora, dizendo. além dessa polêmica, especialmente aqui no Brasil, e essa revolta aí do governo de Israel, o que essa fala de Lula incitou aos outros países ou a outros líderes depois disso? Primeiro que Lula, como eu disse a você, conversou com 77 países e que estavam de acordo com esse cessar-fogo, inclusive a terra do sonho americano, né? Inclusive essa terra aí, né? Que em outra oportunidade eu quero poder falar que com libera você, bilhões, né? Que vai liberar bilhões para Israel lá, para armamento, para guerra. Exatamente, que ainda assim, muitos desses países da União Europeia, fora a Hungria, pois o seu líder de hoje lá da Hungria é de extrema direita, né, o representante geral da nação, ele é de extrema direita, menos a Hungria, né, mas todos os países da União Europeia estão a favor deste cessar-fogo, porque não há mais motivos para essa guerra continuar, porque é simplesmente de causas expansionistas, o não respeito à soberania dos povos. E quem está pagando o pato com isso é a sociedade civil, são as crianças, são as mulheres, né? São os trabalhadores, são as pessoas que não têm nada a ver com isso. Aí o Brasil, como o Lula disse, foi o primeiro país a reconhecer o território palestino, a reconhecer a faixa de Gaza como aqui é do povo palestino. Vamos respeitar a soberania dos povos. Mas mesmo assim, tem como é que eu posso dizer, hereges travestidos de cristãos tentando dizer que Lula está dizendo que é para exterminar então o povo judeu. Ora, vem cá, você que é evangélico, vamos parar de ser hipócrita, porque até onde eu saiba, se conta na história da Bíblia que quem mandou matar Jesus Cristo foram os judeus. Com isso eu estou dizendo que é motivo para crucificá-los, para dizer a gente tem que ter ódio aos judeus? Não, mas a gente tem que ter simplesmente noção do que está falando, conhecimento de causa. A gente não pode simplesmente, por ideologia política de extrema direita, simplesmente assumir um discurso que nem faz ideia do que significa, né? Ou seja, vamos estudar mais história, vamos entender mais o que significa um conflito como esse que está acontecendo em Israel, a quem está interessando, de quem está vindo os recursos para que esse conflito se perdure. E não vamos ficar repetindo o que projeto de ex-presidente fica dizendo por aí.